Trabalho de equações diferenciais. Acadêmicos Josiane, Matheus, Maurício, Kendra e Thalita. Nesse vídeo, vamos falar sobre vibrações mecânicas envolvendo problemas de massa e mola. Além disso, também falaremos sobre vibrações não amortecidas. Primeiramente, um pouco a respeito da teoria e depois aplicações práticas desses problemas. Vibrações mecânicas. Uma das razões pelas quais vale a pena estudar equações lineares de segunda ordem com coeficientes constantes é que elas servem como modelos matemáticos de muitos processos físicos. Podemos citar como exemplo os campos de vibrações mecânicas elétricas. Para isso, vamos estudar a solução de um problema de valor inicial da forma AY duas linhas mais BY linha mais CY igual a G de T, com y de 0 igual a y0 e y' de 0 igual a y' de 0. No caso, a gente interpreta as constantes a, b e c e as funções y de t e g de t para obter soluções de problemas físicos diferentes. Partindo para o sistema massa-mola, vamos considerar uma massa m em repouso, pendurado por uma mola vertical de comprimento original L. A massa causa um alongamento L da mola para baixo, que consideraremos como o sentido positivo. O U, ou U de T, é o deslocamento da massa, medido positivamente no sentido para baixo. Como está em repouso, existem duas forças atuando no ponto em que a massa está presa à mola, ou seja, a força gravitacional, ou a força-peso, que puxa para baixo e é igual a W igual a mg, onde W é a força pesa, m é a massa em quilos e g é a força gravitacional, em metros por segundo ao quadrado. Uma força Fm, que puxa para cima. Se o alongamento de tamanho L da mola for pequeno, a força da mola Fm também terá um valor pequeno e proporcional a L, ou seja, temos a lei de Hooke, Fm é igual a menos KL, onde Fm é a força da mola, K é a constante de proporcionalidade e L é o alongamento da mola. Ao calcularmos a força resultante, isto é, somando as forças que atuam no corpo, temos W mais Fm igual a mg menos KL, que é igual a zero. Pela segunda lei de Newton, ou seja, força é má, obtemos F de T é igual a m, o duas linhas de T, onde F de T é a força resultante, m é a massa e U duas linhas de T é a aceleração. Vamos determinar agora a força resultante. A força da mola, Fm, é proporcional a L mais U, ou seja, a soma do alongamento da mola com o deslocamento da mola para restaurar a massa na posição original. Ou seja, Fm é igual a menos K de L mais U, onde Fm, novamente, é a força da mola, K é a constante de proporcionalidade da mola, L mais U é o alongamento total sofrido. A força de amortecimento, ou resistência, F de A, age no sentido oposto ao movimento da massa. Então, Fa de T é igual a menos gama U' de T, onde Fa é a força de amortecimento, gama é a constante de amortecimento e U' de T é a velocidade. Ainda pode existir uma força externa, atuando na estrutura onde a mola está presa, ou diretamente na massa, podendo estar apontada para cima ou para baixo. Disso nós temos que m duas linhas de T é igual a W mais Fm de T mais Fa de T mais F de T, onde, abrindo cada termo, nós vamos ficar então com m duas linhas de T mais gama U' de T mais K U de T é igual a F de T. Lembrando que m é a massa, a derivada segunda de U é a aceleração, gama é a constante de amortecimento, a derivada primeira de U é a velocidade, K é a constante de alongamento e U é o deslocamento. E F de T é essa força externa que está atuando sobre o corpo.
Para solucionar o problema, é necessário ter condições iniciais, ou seja, a posição e a velocidade. A posição é dada por U, então U de 0, que é igual a 1 zero qualquer, e a velocidade, então U' de 0, que é um certo V0. Vamos partir por exemplo 1, então. Uma massa pesando 4 libras, ou seja, o peso desse corpo é 4, estica uma mola em 2 polegadas, ou seja, o L é 2 polegadas, que a gente pode considerar como um cesto de pé. Suponha que a massa é deslocada 6 polegadas adicionais no sentido positivo e então solta. A massa está em um meio que exerce uma resistência viscosa de 6 libras, quando a massa está a uma velocidade de 3 pés. Então a resistência é 6 libras, portanto o FA de T é 6 libras e ela está a uma velocidade de 3 pés. Então U' de T é igual a 3. Sob as hipóteses discutidas nessa seção, formule o problema de valor inicial que governa o movimento da massa. Para resolver esse problema, a gente vai utilizar a equação diferencial que encontramos anteriormente, mas para isso a gente precisa encontrar as constantes m, gama e k. Para a constante m, a gente utiliza a fórmula que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O peso foi dado, que é 4 libras, e a aceleração da gravidade é 32 pés por segundos ao quadrado. Disso a gente tem que a massa é igual a 1/8. Para encontrar a constante gama, a gente utiliza a fórmula que a força de amortecimento é igual a menos gama vezes o' de T. O' de T foi dado, é 3 pés por segundo, e a força de amortecimento foi dada como 6 libras. Então, disso a gente tem que gama é 2. Para a constante K, a gente utiliza que a força-peso menos a força da mola é igual a 0, ou seja, mg menos KL é igual a 0. mg a gente já tem, L a gente também tem, porque foi dado no exercício, então é só isolar K. Isolando K, a gente chega que K vale 24. Substituindo todos os valores na nossa equação diferencial, a gente vai ficar com 1/8 de U duas linhas, mais 2U', mais 24U igual a 0. Além disso, no enunciado a gente tem as seguintes condições, que U de 0 é igual a 1/2 e U' de 0 é igual a 0, porque o objeto foi solto, então a velocidade inicial é 0. Vamos agora para a parte de vibrações livres não amortecidas. Considerando então a equação a seguir, a gente pode supor então que não exista uma força externa, a F de T, e que o amortecimento seja nulo, ou seja, gama seja igual a 0. Desse modo, a gente obtém a seguinte equação diferencial, mu duas linhas de T mais ku de T é igual a 0. Podemos resolver pela equação característica, que é determinada por mr² mais k igual a 0. Fazendo os cálculos, mr² igual a menos k, r² igual a menos k sobre m, r igual a raiz de menos k sobre m, r igual a menos raiz de 1 raiz de k sobre m, r igual a i raiz de k sobre m. Como encontramos as raízes do polinômio característico, podemos escrever uma solução geral da equação como U é igual a C1 cosseno de ômega 0 t mais C2 seno de ômega 0 t, onde ômega 0 é igual a raiz de k sobre m. Além disso, podemos considerar C1 igual a R cosseno de delta e C2 igual a R seno de delta. Assim, a equação fica definida como U igual a R cosseno de delta cosseno de ômega 0 t mais R seno de delta seno de ômega 0 t. É conveniente, então, pela diferença de ângulos do cosseno, definir U como R cosseno de ômega 0 t menos delta. Além disso, temos que o R é igual a raiz de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado, e a tangente de delta é C2 sobre C1. Tomando cuidado com os sinais em cada quadrante, a gente também pode fazer a seguinte representação gráfica.
O gráfico é uma onda cosseno deslocada que descreve o movimento periódico ou harmônico simples da massa. O período t do movimento é descrito por t é igual a 2π sobre ômega zero, que é igual a 2π dmk ao quadrado. A frequência circular ômega zero, medida em radianos por unidade de tempo, é chamada de frequência natural de vibração. O deslocamento máximo r da massa, a partir de sua posição de equilíbrio, é a amplitude do movimento. O parâmetro adimensional delta é chamado de fase ou ângulo de fase e mede o deslocamento da onda a partir de sua posição normal correspondente a delta igual a zero. O movimento descrito pela equação tem amplitude constante, que não diminui com o tempo. Isso reflete o fato de que, na ausência de amortecimento, o sistema não tem como dissipar energia dada pelo deslocamento e pela velocidade inicial. Além disso, para uma massa m e uma constante de mola k dadas, o sistema sempre vibra a mesma frequência ômega zero, independente das condições. Vamos partir para o exemplo 2. Suponha que uma massa pesando 10 libras, ou seja, o peso dessa massa é 10 libras. Estica uma mola de 2 polegadas, então um L é 2 polegadas, que é igual a 1/6 de pé. Se a massa for deslocada 2 polegadas a mais e depois colocada em movimento, com uma velocidade inicial apontando para cima de 1 pé, ou seja, U' de 0 é igual a menos 1 pé, porque está apontando para cima, determine a posição da massa em qualquer instante posterior. Determine também o período, a amplitude e a fase do movimento. Primeiramente, a gente vai utilizar a equação diferencial do movimento para resolver esse problema, mas para isso a gente deve encontrar as constantes m e k. A constante m é dada pela forma peso igual a mg, e m então é igual a 10 sobre 32. A constante k é dada por mg menos kl, igual a zero, e disso nós temos então que k é 60 libras por pé. Substituindo os valores na equação diferencial, a gente tem 10 sobre 32U duas linhas, mais 60U igual a zero. E disso, a gente tem que U duas linhas mais 192U é igual a zero. Fazendo o polinômio característico encontrando suas raízes, a solução encontrada é U é igual a C1 cosseno de 8 raiz de 3t, mais C2 seno de 8 raiz de 3t. As condições iniciais dadas foram U de 0 é igual a 1/6 de pé e U' de 0 é igual a menos 1 pé. Assim, aplicando nessa solução particular encontrada, a gente tem U0 igual a 1/6 de C1 cosseno de 0, C2 seno de 0, o que implica então que C1 é igual a 1/6. E U' de 0 igual a menos 1 vai implicar que C2 é igual a menos 1 sobre 8 raiz de 3. Assim, segue que a solução do PVI é U igual a 1/6 do cosseno de 8 raiz de 3t menos 1 sobre 8 raiz de 3 seno de 8 raiz de 3t. Além disso, a questão nos pede o período t, a amplitude r e a fase delta do movimento. O período t é dado por 2π sobre ômega zero, que fazendo os cálculos a gente tem que o período é aproximadamente 0,4 segundos. A amplitude r é dada pela raiz de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado, e com isso a gente tem que essa amplitude é aproximadamente 0,18 pés. E a fase delta é dada pelo arco tangente de C1 sobre C2. E com isso a gente tem que a fase é igual a menos 0,4 radianos. Chegamos ao fim do vídeo e esse material foi baseado no livro Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno do autor William Boyce. Muito obrigado a todos.